Bom dia, boa tarde e boa noite aos apreciadores da Palavra de Deus e aos domésticos na fé, a paz de Deus. O assunto de hoje, na Palavra, é um assunto bem sério e ao mesmo tempo satisfatório, que diz assim, em Timóteo, capítulo 2, devemos fazer oração por todos os homens. Devemos fazer oração por todos os homens. Aqui não fala que é por um, por dois ou por três. Por todos os homens. E nem é desse, nem daquele. Por todos. Certo? Então, aqui é o apóstolo Paulo, falando em carta com Timóteo, ele diz assim, admoesto-te, pois antes de tudo que se façam, de precauções, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então aqui o apóstolo Paulo adverte a orar por todos os homens, pelos reis e os homens que estão em eminência, certo? Para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada e viver em toda piedade e honestidade. E honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Diz mais, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então aqui ele diz que Deus quer que todo homem se salve. E que chegue ao conhecimento da verdade. Então o homem se salve e chega ao conhecimento da verdade. Verdade esta é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Então chega o conhecimento da verdade de Jesus Cristo, certo? Então Deus quer que todo homem se salve. E querendo Deus salvar todo homem, então só importa ao homem se esforçar, ao homem correr para ele, porque tudo já foi feito, sacrifício já foi feito, pagou os pecados de toda a humanidade, todo homem. Então cabe ao homem correr para Jesus Cristo, buscar Jesus Cristo, buscar conhecer Jesus Cristo, conhecer, entender e compreender a vinda de Cristo na terra, o verdadeiro objetivo do Senhor Jesus nessa terra.
saber para que ele veio fazer nessa terra, o que ele veio fazer. E para isso você precisa examinar as Escrituras. Que Jesus Cristo ele veio fazer um sacrifício humano por todos, por mim, por ti, por todos. Que nele crê, corre para ele, busca ele. Não importa a situação que você está, não importa o caminho que você se encontra, você correr para ele de coração, você buscar ele de coração, você vai encontrar. Ele disse, quem bate se abrir, vá, e quem procura acha. Então ele está à espera de todos que busquem a ele, de um puro e sincero coração. Então, meus queridos, Deus quer salvar todos os homens, certo? Estamos acertados, estamos esclarecidos nessa palavra aqui? Aí diz mais aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não é a Maria que vai lá, como fala os sacerdotes, avós que são do catolicismo, que Maria intercede, isso, mas aquilo não. Há um só mediador. Aqui está bem claro, há um só mediador. E há um só Deus. Certo? Está claro? É o único que pode interceder por mim, por ti, por todos os homens. Jesus Cristo, homem. Certo? Ele que está no céu. E é o único que sentiu na pele os nossos sentimentos, as nossas aflições, angústia e as lutas que se passam nessa terra. Ele conhece tudo. Ele é o único que está lá no céu que conhece tudo o que se passa aqui na terra. Então ele é o único mediador. Certo? Estamos claros nesse assunto? Está bem claro? Não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem... Não. Esses estão tudo guardado, tudo firmado nele. E você tem que correr para conhecer. Ei, você tem que correr para conhecer esse Jesus Cristo que está na Sagrada Escritura. Não do blá 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 que estão pregando aí fora. Mas o que a Sagrada Escritura fala aqui. É esse Jesus que você precisa conhecer. Certo? Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Aqui deixa bem claro. Certo? E diz mais assim, o qual cedeu a si mesmo, em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo, disse o apóstolo Paulo. Não minto. Eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Tá bom assim? E para terminar ele fala assim, quero, pois, que os homens orem em todo lugar,
levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Certo? Então ele quer que todos os homens orem em todos os lugares, sem ira e sem contenda. Então, estamos certados, estamos esclarecidos que Deus quer salvar todos os homens. Agora carece que os homens se salvem e cheguem à verdade. Não fique correndo atrás disso ou atrás daquilo, ou atrás daquele outro, daquele que ora melhor, aquele que ora melhor, aquele que é mais bonito, aquele que é mais... Nada disso, nada disso. Ah, porque aquela São Pedro, São João, São Tiago, aquela Maria, São José, ou São lá o que mais o que. O que vale é o que está registrado aqui pelo Espírito Santo, na palavra. É esse homem, Jesus Cristo. É esse que você tem que correr, é esse que você tem que buscar, é esse que você tem que crer, é esse que você tem que se entregar para ter o requisito, certo? Para a salvação da sua alma. Esse é o único que oferece a vida eterna. Esse é o único que pode dar a vida eterna a mim, a ti e a vós. Certo? Então é nesse que você tem que buscar com fé, com sinceridade. É esse que tem que correr atrás. Jesus Cristo, Filho de Deus. Certo? Que devemos orar por todos os homens, de todas as nações, língua, os países. Eles falam que no Brasil vai chegar o que já está lá no país da Rússia, que está em Cuba, que está lá na Coreia do Norte, país fechado, regime fechado, na China. Vamos orar para esse Deus poderoso, por todo esse povo lá, para que Deus vai lá e tira deles essa opressão, que caia por terra, no nome do Senhor Jesus, essas nações que vivem debaixo de comunismo, debaixo de opressão, caia por terra, porque o Senhor Jesus aniquilou todo o mal. Eles caia por terra para que esse evangelho, o evangelho da graça, o evangelho do Jesus Cristo, como ele disse na palavra, ele deixou dito aqui, que quando chegar esse evangelho, não o evangelho da prosperidade, outro evangelho, este evangelho de Jesus Cristo, que está aqui, genuíno, o evangelho de força, de luta, de guerra, não guerra física, mas espiritual contra a potestade. Chegue nos 4 cantos da terra, salvem os homens, como está dito aqui, que os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. Que esse evangelho chegue aos 4 cantos da terra. É preciso que caia esse regime fechado, que a democracia entre nesses países, para que tenha livre curso, e o povo tenha liberdade de receber o evangelho, e viver por ela, e ter uma vida quieta e sossegada. Vamos orar para que Deus derrube esse regime que não deixa chegar a palavra livremente para o povo, para aquelas nações que Deus quer salvar também, que Deus quer que todo homem se salve, eles têm direito também de ser salvo. Os cristãos deixam de se amedrontar
e ficar atrás dessa opressão de inimigo, dizendo que nosso país também vai ter a perseguição. Vai ter a perseguição no tempo que Deus quer que tenha. Mas primeiro esse evangelho tem que chegar nos quatro cantos da terra. Tem que ter a liberdade para ele chegar nos quatro cantos da terra. Enquanto isso não acontecer, o tempo não vai ser remido. As coisas não vai acontecer. Deus não vai fazer o que está escrito aqui enquanto não chegar aos quatro cantos da terra. E arranque fruto dos países, das outras nações. Oramos a Deus para que o regime fechado, o regime que proíbe a palavra de Deus entrar, o Senhor entra lá com poder, o Senhor entra lá com força e caia todos por terra. E todos os homens sejam esclarecidos que há um só Deus, como está aqui, e há um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem. É necessário esse povo, os povos dessas nações também tenham esse conhecimento e venham entender que quem rege tudo é um Deus que está no céu. Ele tudo pode. O seu poder é infinito. E uma vez em Babilônia fez um homem comer capim como animais no campo, para que ele reconhecesse o poderio desse Deus maravilhoso. Mas para isto é necessário que nós oramos, unidos por todas as nações, para que esse povo possa ter uma vida quieta e sossegada, para conhecer a palavra de Deus e por ela vir a se salvar também e chegar ao conhecimento. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo. E deixe o seu joinha, se inscreva e manda esses vídeos para outros, para que mais gente possa conhecer a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.